Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o Morfeu e hoje eu vou falar aqui sobre alguns problemas, né, em afirmar certas coisas que a ciência afirma para a perspectiva cristã, certo? Então, antes de dar início ao nosso vídeo aqui, eu recomendo que você entre no nosso grupo de estudos no dia 4 de fevereiro, ou seja, na próxima segunda a gente vai começar uma leitura em grupo da obra de Platão, certo? Então, eu estou preparando uma introdução, uma aula introdutória. Aí depois eu vou apresentar o primeiro diálogo que a gente vai ler, que vai ser a Apologia de Sócrates. Vou dar um tempo para o pessoal ler e aí depois a gente vai ter uma conferência ao vivo falando sobre o livro, o que vocês entenderam, o que aquilo quer dizer e etc. Mas então, agora que você já entrou aí, né, já deixou o like e comentou, vamos pro vídeo aqui, certo? Então, eu já gravei esse vídeo uma vez, mas deu problema, né? Então eu vou ter que refazer. Então vamos lá. Somos filhos de Deus. Aí vem o diabo e fala: Você é filho do Magago. Então isso que o diabo falou é ciência ou é heresia, certo? Então vamos lá. Qual que é a diferença da verdadeira ciência e da falsa ciência? Por que eu coloquei isso aqui? Porque a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristã, ela não é contra a ciência, certo? Ela só não é cientificista. Então, a verdadeira ciência, né, que ela não, assim, a princípio ela não se separou da filosofia, né? Quando você separa a ciência da filosofia, você está cometendo burrice, certo? Desde o que a gente chama de ciência hoje, né, que é o estudo da realidade, do universo, gravidade, física, etc., os pré-socráticos, Tomás de Aquino, vão chamar isso de filosofia natural, né, que é o estudo da natureza, certo? E quem que é o criador da natureza? É Deus, né? Então, quando você estuda a natureza, essa ciência ela vai te levar até Deus. Ela não vai contradizer a fé, certo? E ela vai trazer benefícios para a humanidade, né? Então, principalmente para os mais fracos, certo? Ok. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de cadeira de rodas, né? Hoje em dia a gente tem a cadeira de rodas, mas em tempos anteriores, em alguns lugares, essas pessoas eram até sacrificadas, certo? Hoje em dia a gente consegue atender a necessidade dessas pessoas. Hoje em dia a gente consegue, por exemplo, eu coloquei até o óculos aqui, né? As pessoas que têm miopia, elas podem usar óculos hoje em dia, né? Ó, deu um bugzinho aqui. Bugzinho não, né? Provavelmente eu fiz mal feito, mas enfim. Então essa é a diferença da verdadeira ciência para a falsa ciência. A verdadeira, ela te leva até Deus, e a falsa ciência, ela te distancia do Criador, né? Então, o que você tem que entender aqui quando a gente fala de falsa e de verdadeira ciência, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia, elas se dizem cristãs, elas vão na igreja, elas participam da homilia, elas ouvem a homilia, né? Ou como os protestantes chamam, a pregação, eles participam da Santa Ceia, ou como os católicos dizem, a Eucaristia, eles oram, leem um pouco de Bíblia, mas a verdadeira religião deles é a religião moderna, né? As verdadeiras práticas religiosas deles não tem nada a ver com o cristianismo, é um culto a influencers, a pessoas, é um culto a hábitos, e as suas crenças não são crenças cristãs, são crenças cientificistas, ou seja, são pessoas que acreditam que viemos do macaco. Isso e você dizer que a gente vem do macaco, ele traz vários problemas teológicos, né? Mas quando eu digo isso, né, as pessoas elas simplesmente não conseguem se desfazer, né? Fala assim, por que a ciência ia mentir pra gente e tudo mais, não faz sentido. Primeira coisa, você tem que assumir que você está errado, né? Se você continuar assistindo esse vídeo, você vai perceber
que você está errado se você tem a crença de que o mundo surgiu de uma grande explosão e de que viemos do macaco. O primeiro ponto é que o diabo é mais esperto que você. A todo momento ele quer te enganar. Você não tem fé de verdade, como eu disse aqui, as suas práticas religiosas não têm nada a ver com as práticas cristãs. Sei lá, de 1000 pessoas que vão assistir, que podem assistir isso aqui, né? Que meu canal não tem esse alcance ainda. Então, mais de 1000 pessoas, uma provavelmente tem fé de verdade, tem realmente práticas religiosas. E 3, o terceiro ponto aqui é que existe um esforço constante para apagar a sua fé. Certo? Então, se você não tem discernimento de tudo que você ouve, de tudo que você lê, se tudo entra na sua cabeça, você deixa que esse esforço do diabo seja válido, certo? Então, eu tô aqui para invalidar todos esses anos de lavagem cerebral da mídia cientificista, dessa agenda satânica. Eu tô aqui para tirar isso da sua cabeça agora. Então fica comigo aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Por que que o cientificismo puro, o cientificismo cru, ele nega a Bíblia? Por que que é uma heresia, né? Eu vou usar um método aqui para uma chave hermenêutica para interpretar a Bíblia, que é a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, quando a gente usa a própria Bíblia como fator de interpretação da Bíblia, a gente vai ver que os argumentos usados para defender a evolução dentro da ótica cristã não faz sentido, né? Então, a Bíblia, só para vocês terem uma ideia, a Bíblia ela é um livro que ela foi escrita por mais de 40 autores, ali aproximadamente. Ela tem aproximadamente 63 mil referências cruzadas, né? Pode ter muito mais mesmo. Desde o Gênesis você já vê coisa falando do Apocalipse, prevendo o nascimento de Jesus Cristo, e enfim. Então a Bíblia é realmente um livro muito dentro dele mesmo, assim, você consegue criar um sistema, né? A Bíblia, ela fechada, ela te oferece uma interpretação da realidade perfeita, certo? Óbvio que, como ela não foi escrita para nós, não foi escrita para o nosso contexto, o primeiro fator, por exemplo, é que não foi escrito na nossa língua, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Se eu não me engano, 2 ou 3 livros foram escritos em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O grego no dialeto koiné. Então, existem algumas barreiras para a gente interpretar a Bíblia como as pessoas contemporâneas que tiveram acesso à Bíblia. Por que que, por exemplo, o livro de Apocalipse parece tão confuso para nós? Porque nós não temos a cultura que aquele povo tinha. O povo, quando ouviu o livro de Apocalipse, ele entendeu, né? Por que que eu falo ouviu? Porque a maioria ali era analfabeto, né? Então é por isso que está escrito que é bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, porque alguns que tinham a capacidade de ler, leiam para que os outros ouvissem, certo? Então, a Bíblia é esse livro que demorou mais de 1600 anos para ser completado, certo? E é um livro sem contradições, certo? É um livro que ele não deixa espaço aberto para você ter suas próprias interpretações. E se você crê nesse livro, você não consegue crer nas coisas que contradizem ele, né? Até porque se eu acredito, por exemplo, no marxismo, eu não posso acreditar no capitalismo. É um exemplo idiota, né? Porque se contradiz, é isso que eu tô querendo dizer. Se você acredita na Bíblia, você não pode acreditar em algo que contradiz ela, certo? Eu realmente não estou conseguindo pensar em um exemplo bom aqui de contradição, mas eu acho que vocês pegaram a ideia, né? Então vamos pro próximo slide aqui, de como começou a palhaçada, né, desse cientificismo cristão, né? Algumas pessoas elas tentam sustentar a ideia de misturar o cientificismo, de dizer que Gênesis ele é meramente um livro poético, né? Que tudo ali se trata de uma alegoria e que ele
não é literal, que a criação do homem, né, e a criação do universo não foi daquele jeito que aconteceu. Porque alguns padres, algumas pessoas cristãs disseram isso, né? Agora, não é porque um padre falou que eu tenho que comer bosta que eu vou comer bosta, certo? Isso não. A gente já tira essa base daí, né? Ah, mas foi um padre renomado, não sei o quê. Se ele contrariou os princípios bíblicos, não faz sentido você seguir o que esse cara tá dizendo, certo? Que eu deixei o exemplo de George Lemaitre, né? Que ele é o suposto criador da teoria do Big Bang, né? Um dos maiores serviços para a humanidade, né? E aqui eu quero falar de evolução, né? Porque a gente tem uma figura na Bíblia, né? Que sem ela a cosmovisão cristã ela desfalece, ela cai em pedaços, né? Sem a figura de Adão, a gente vai assumir. Não é que a gente vai arrumar alguns problemas teológicos, a gente vai destruir a teologia cristã, certo? Então, a figura de Adão, assim como a figura de Abraão, assim como a figura do próprio Cristo, ela não pode ser retirada de toda a filosofia, de toda a teologia cristã, não, aquilo cai por terra. Então, Adão como figura histórica. Adão, ele existiu por quê? Porque trechos da Bíblia tratam Adão como figura histórica. A gente tem uma genealogia de Adão até Jesus. A gente vai ter Judas referenciando Adão como uma figura histórica e Crônicas conectando a genealogia de todo Israel de volta a Adão. E a gente vai ter Adão como base necessária para a soteriologia. O que é a soteriologia? Soteriologia é o estudo que busca compreender a salvação, que busca entender o processo pelo qual somos salvos. Somos salvos do quê? Somos salvos de quê? Por quê? Por quem? Para quê? A salvação vai nos levar aonde? É isso que o estudo, é isso que a soteriologia estuda, né? E a figura de Jesus como, como Deus encarnado, ele representa o segundo Adão, né? Nos livros, nas epístolas, né, que eu deixei aí, Paulo ele vai dizer que Cristo é o segundo Adão, né? Porque como o pecado entrou por um, entre parênteses, Adão, a glória entrou também por um homem, entre parênteses, Jesus Cristo, vulgo Messias, vulgo Salvador, certo? Então, como a morte entrou por um, a vida também entrou por um. Então, Jesus ele é o segundo Adão, certo? Então, quando a gente tira essa referência a Adão, a gente trata apenas como alegoria, é palhaçada, né? É uma... Primeiro, que nem eu falei, você tá tirando uma figura histórica, é simplesmente como se eu pegasse Alexandre o Grande, Júlio César, não precisa ir tão longe, Juscelino Kubitschek, fala não existiu. Por quê? Porque não quero que exista, né? Então, simplesmente você apaga uma figura histórica para afirmar uma teoria doentia de que o humano é filho do mangago, né? E Adão também, a figura dele é uma necessidade para a soteriologia cristã. Agora, no que necessariamente isso contraria a evolução, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui eu já afirmei que Adão existiu, né? Não tem discussão, Adão existiu. Ok, você aceitou isso. Alguns vão falar sim, Adão existiu, mas Adão ele vai ser o ponto inicial da evolução, né? O ponto inicial da evolução é uma bactéria isolada, é uma célula isolada, certo? Então, Deus se comunicou com uma célula, essa célula pecou, não faz sentido. Então, Adão ele já vai ter vindo de uma evolução, certo? Então,
Adão, ele veio de um processo de evolutivo e existiam várias pessoas contemporâneas a ele ali também. Isso já contraria o princípio da criação do homem, né? As pessoas vão dizer que Adão não foi a primeira criação humana porque a gente vai ter um relato da criação do homem antes do, inclusive que fala da mulher também, mas a gente vai ter esse relato antes da criação, do relato detalhado da criação do homem. Então tem dois relatos, eles não se contradizem entre si, certo? É que o primeiro relato ele é mais simples e o outro relato ele já vai tratar de detalhes, né? A gente vai ter várias interpretações sobre esse primeiro relato. Alguns vão dizer que são livros separados e que foi juntado para dar por mera conveniência, né? Juntaram um relato atrás do outro por mera conveniência. É como se a primeira história falasse da criação de Deus e a primeira abordasse mais a relação do homem com a criação, né? A gente vai ter uma interpretação de um judeu platônico, que eu não vou lembrar. O judeu platônico que eu falo é que ele seguia ali mais ou menos a filosofia de Platão, né? Esse cara aí ele veio antes de Cristo. E ele vai dizer que quando Deus criou o homem, antes do relato da criação de Adão, ele criou a figura do homem, ele criou a ideia do homem, né? Isso é uma interpretação muito interessante, certo? Até porque o Gênesis ele é um livro que contém muito simbolismo, né? Dá para caminhar para esse lado? Dá, eu tendo a caminhar para esse lado sim, mas eu não afirmo, certo? Existem outras interpretações que são de fato válidas, mas você dizer que existiam outros humanos durante a existência de Adão é contraditório. Por quê? Porque é dito que Adão procurou, ele não encontrou companheiro, ele não encontrou alguém que partilhasse da presença de Deus com ele, né? Por quê? Porque ele procurou entre os animais. Então, Adão ele procura uma companhia ali dentre os animais, não encontra. E aí Deus fala, não é bom que o homem esteja sozinho, né? E nesse sentido, né, que o homem e a mulher se complementam, a mulher ela completa o homem. Não, não é nesse sentido de que um sexo completa o outro. O sentido de Deus falar que o homem não esteja só é que o homem precisa da comunhão, ele precisa da comunidade, né? Então vamos criar a comunidade a partir da criação do sexo feminino, onde eles podem, o homem pode compartilhar da minha presença junto da mulher, certo? E eles possam ter filhos e esses filhos ter filhos e todos eles compartilhar da minha presença. Essa a questão, né, da criação do homem, né? Se Adão existe, não, e se Adão existe, a criação do homem aconteceu por conta que não existia outra figura humana para compartilhar da presença de Deus com ele, certo? Então, não tem como, não abre margem para interpretação de que existia outros seres humanos ali, correto? Então, agora eu vou falar do Big Bang, né? Da tal que Deus, o pessoal acredita realmente que Deus deu apenas o estalo. É como se Deus preparasse um ambiente. Deus falou assim: não, vou organizar as leis da física aqui. E agora eu vou dar um estalo. E agora as coisas vão começar a se mexer. E progressivamente até a Terra vai se formando. E vai cair uns meteoros na Terra. E vai ter água lá. E o pessoal acredita que Deus. Não é que Deus não criou ativamente, mas ele preparou, ele condicionou para que a existência acontecesse, né? Se você já entendeu o ponto anterior, você vai ver que isso não vai fazer sentido, né? Mas ignorando o que eu falei anteriormente, eu poderia até ter colocado isso aqui antes, né? Mas falar do homem acho que chama mais atenção do que falar da existência, né? Então, o que acontece? O universo, ele foi criado em 7 dias literais, certo?
Gênesis 1 vai falar de tarde e noite, né? De um contexto de 12 horas de tarde e 12 horas de noite. O pessoal, o pessoal vai argumentar que essa tarde e essa noite são períodos do universo e que não sei o que, e representam não sei o que. Porque em 2 Pedro, Pedro vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia e mil e um dia é como 1000 anos para Deus. Essa questão de Pedro, né? Ele não está interpretando Gênesis. Assim, é uma leitura de uma pessoa analfabeta, funcional, né? Não tem o que dizer. Porque quando você está lendo um texto, né? A Bíblia, principalmente a Bíblia, mas todo o texto ele vai ter esse aspecto, mas principalmente a Bíblia, vai ter o texto interpreta o texto, né? Você tem que pegar o contexto onde aquilo está escrito para você entender o que aquela frase quer dizer. Então, quando você pega para ler o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, o que ele está querendo falar ali? Né? Ele está confortando os irmãos sobre a demora da vinda do Cristo. Ele está confortando os irmãos em relação à demora da vinda do Cristo, da volta dele. E ele fala: quando vocês não devem esperar por um dia ou por um ano, ou seja lá o tempo que for, nem ansiar que seja breve ou que seja tarde, porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia e um dia como se fosse 1000 anos. Então ele está falando assim que o tempo de Deus é diferente, certo? E outra necessidade teológica que a gente vai ter é que o sábado foi criado para o homem, né? Deus ele não descansou no 7º dia porque ele cansou, né? Mas aquilo é para indicar que o homem deveria ter um momento de descanso, certo? Se você ficar plantando na terra sem deixar ela descansar, aquela terra vai correr e vai se tornar uma terra infértil, né? Se você ir para academia todo dia, treinar e não descansar, você vai atingir a atrofia, né? Ou seja, você vai perder músculos. Atrofia não, que atrofia é outra coisa. Mas eu esqueci o termo. Você vai catabolizar, né? Então você vai desgastar tantos músculos que você vai perder eles, né? Você não vai dar o tempo para eles se recuperar. Então o sábado ele foi criado nesse sentido de o homem ter descanso, né? Então o sábado foi criado para o homem, para que o homem descansasse, né? E esse período antes de Cristo, né, as pessoas descansavam no sábado e dedicavam o sábado à memória de Deus. Agora, né, nós descansamos todos os dias em Jesus Cristo, certo? Então agora a gente não precisa de um dia específico. O nosso encontro com Deus não é marcado especificamente em um dia, mas todos os dias a gente está na presença do Espírito Santo. Nós descansamos em Jesus Cristo, certo? E aqui eu acabei toda a discussão aqui, certo? Eu creio que eu não deixei dúvidas ou chances para você interpretar realmente. Eu acredito piamente que o que eu fiz aqui, se você continuar acreditando que o homem veio do macaco e é cristão, é desordem espiritual, alguma coisa está acontecendo na sua vida, né? Mas o que eu quero falar nesse final desse vídeo aqui? Cara, leva Cristo a sério. Leva a cristandade, leve as virtudes, leve as coisas boas dessa vida a sério, leve Cristo a sério, ter uma religião de verdade, né? Eu não tô falando para você orar ali 5 minutinhos, ler a Bíblia, não, viva o cristianismo, abrace Cristo, entendeu? Leve isso a sério, leve isso como um aspecto, não como um aspecto, mas como o aspecto mais importante da sua vida, que Cristo venha reinar em você, certo?
Então é isso. É isso que eu tenho para dizer para todos vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E entrem no servidor do Discord, vai ser legal lá. Vai ser uma experiência boa.